Já estamos de volta com seu estilo de vida. Agora a gente recebe a pediatra Patrícia Sichá. Bom dia. Bom dia, Isabelle. É um prazer estar novamente aqui, trazendo um pouquinho de informações sobre as nossas crianças. Então, a gente está conversando sobre o comportamento infantil. E a primeira pergunta é o seguinte: quando as crianças começam a interagir no ambiente escolar, esse comportamento muda naturalmente ou a gente precisa ficar preocupado quando essa criança toma alguma atitude que não costumava tomar antigamente? Isabelle, o comportamento infantil, ele é simples de se entender, né? E os pais precisam ter um pouco mais de atenção. E hoje em dia, devido à nossa correria, no vai e vem de trabalho, muitos desses comportamentos passam desapercebidos. Então a criança, ela demonstra, né? Por meio do seu comportamento, se ela está triste, se ela está bem, se agradou aquele dia. Então eu digo o conselho que os pais precisam ter um tempinho um pouco maior para poder observar essas alterações. Mas a criança, ela é muito, ela imita os comportamentos. Então, se ela vê, se tem disciplina dentro da escola, ela vai seguir aquela disciplina. E claro que ela transmite a disciplina dentro de casa. Então, o comportamento da criança se reflete referente à família, o que ela aprende dentro de casa, Isabelle. E em relação a essa mudança de rotina, a criança pode ficar irritada por causa da mudança de rotina? Pode ficar um pouco, principalmente se é modificado os horários, né? Por isso é importante para a criança você criar um hábito. E esse hábito, além de criar uma rotina, vai criar o caráter da criança. Então, por isso que as crianças, elas não podem ficar muito soltas, elas não podem ficar fazendo o que elas querem. Elas têm que ter uma rotina de acordar, de tomar café, de ir para a escola, né? Fazer seus deveres, horário de brincar, porque são crianças, mas elas têm que entrar nessa disciplina. Crianças muito soltas passam a ter um comportamento diferenciado e depois fica difícil de poder voltar atrás e querer recuperar essa criança. E isso reflete na saúde? Muito. Então, uma criança que não tem uma boa alimentação, que não tem uma boa rotina, que não tem um bom acompanhamento com os pais, acabam adoecendo mais, com certeza. Passam a ter sua imunidade um pouco mais baixa, são crianças que frequentemente estão em pronto-socorro, frequentemente precisam procurar um médico. Então, pais, alerta quanto a isso. Em relação a essa troca de ambiente, algumas mães costumam dizer que a imunidade dos filhos fica muito baixa, fica muito fraquinha. Isso é verdade? Quando a gente troca a criança de ambiente, muitas vezes, a imunidade dessa criança pode sofrer alguma alteração? Não como a imunidade baixa, ou seja, a criança, ela é mais exposta. Quando está no ambiente escolar, existem muito mais crianças que podem levar vírus, bactérias, então ela é mais exposta. E por ser mais exposta, ela tem maior probabilidade de adoecer do que uma criança não exposta. Então, se essa criança é acompanhada regularmente no médico, ela tem uma boa alimentação, essa exposição ao adoecer e o ato de adoecer diminui, Isabelle. Em relação a essa exposição, os pais precisam se preocupar muito com isso. Por exemplo, às vezes tem pai que não deixa a criança brincar na areia dentro da escola, né? Tem sempre aquele cantinho ali da brincadeira, tem o cantinho aquele edredom que a gente utiliza, que na realidade não é um edredom, de TNT, aquelas placas de TNT que ficam sempre disponíveis, mas tem também o cantinho que tem areia, que tem esse chão mais bruto mesmo para a criança brincar. E tem pai que não permite que o seu filho toque ali. Isso é correto, Patrícia? A gente tem que deixar a criança se lambuzar na areia assim? Isabelle, a criança precisa aprender. E para aprender, ela tem que colocar a mão na massa. Agora, lembram do hábito? O hábito dos pais precisam ensinar que depois de brincar, lavar as mãos, higienizar as mãos. A partir do momento que aquela criança aprende que isso é natural, ela vai poder brincar em qualquer ambiente, tranquilo, saudável. Você vai ver aquela criança feliz e depois vem a higiene para que ela evite o adoecimento. Quando uma criança fica doente, fica um tempo afastado do ambiente escolar ou fica afastado da rotina que já está acostumado a ter por causa dessa doença. Quando ela volta, é difícil de adequar de novo aquele ambiente ali? É difícil de readaptar essa criança? Ou se souber fazer direitinho, o processo é tranquilo? Se souber fazer, é tranquilo. A criança, ela tem um temperamento assim, de se adaptar muito mais fácil que o adulto.
A gente, às vezes, acha que a criança não entende, Isabelle. Ao contrário, as crianças entendem tudo que está acontecendo ao nosso redor, entendem o que os pais falam, elas medem, às vezes, força com isso. Então, se souber fazer direitinho, né, faltou na escola, levar a rotina, as tarefinhas para casa, para que aquela criança não fique solta, para que ela entenda que, apesar dela estar doente, ela tem seus compromissos, tem seus deveres, pode brincar, mas ela tem ainda os deveres da escola. E quando a gente fala de dever da escola, é sempre uma briga, né? Sempre uma luta. Quando a criança está doente, muitas vezes o pai acredita que precisa fazer todas as vontades dessa criança. Isso é verdade? Tem que fazer todas as vontades? Ou você precisa colocar para fazer o dever sim? Precisa colocar para cumprir com as responsabilidades que já tinha sim? Como que funciona? A criança fica molinha, daí leva o pai na conversa e o pai deixa se levar também. Como que a gente consegue equilibrar essa questão? Isabelle, nós dizemos hoje que nós estamos tendo uma geração de crianças muito soltas. Devido, a muito trabalho, hoje pai e mãe saem para trabalhar, muitas vezes ficam seus filhos, com terceiros para serem cuidados. E devido a esse pequeno espaço de tempo que eles têm para os seus filhos, quando estão dentro de casa não tem limites. E esse não dar limites ao filho não é uma coisa salutar, porque aquela criança cresce achando que pode tudo, desrespeitando tudo e sem limites. Então, a criança precisa ter uma rotina. É saudável para a criança. Claro que você não vai criar seu filho no modelo militar, mas a rotina é salutar, cria o hábito e o hábito cria o caráter. Eu preciso lembrar a vocês que 50% do caráter de uma criança se forma no primeiro ano. Mais 25% do caráter se forma no segundo. E se fecha esse caráter, ou seja, 75% do que a criança vai vivenciar se forma até os 2 anos. E depois se fecha dos 5 aos 6 anos. Então, por isso é importante os pais, desde bebês, fazer uma rotina. Ter uma rotina de amor, de compreensão, de estar presente, de disciplina, tendo essa variabilidade. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e ainda dá tempo de você enviar a sua participação para o 92, código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.